iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar sobre desaposentação. É um termo, o termo é complexo, né, doutor? E o nosso convidado de hoje é o doutor Murilo Ait, que vai falar sobre o assunto. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daniel, tudo bem? Obrigado por participar do nosso programa. Doutor, o termo pelo menos é complexo, não sei se o tema. O que seria a desaposentação? Vamos lá. Realmente o tema ou o termo é complexo. Já foi mais complexo. Hoje ele tem um conhecimento não só da mídia como dos aposentados. Os aposentados têm conhecimento hoje do que é a desaposentação, principalmente aqueles que continuam trabalhando e vertendo contribuições ao INSS. Então, antes de explicar o que é a desaposentação, vale uma prévia do direito previdenciário de uma forma objetiva. Claro. O segurado, antes de se aposentar, ele trabalha e contribui com o INSS. Contribui com o INSS com um objetivo. Qual é este objetivo? Se aposentar no futuro. Certo. Quando aposentado, a maioria não tem a aposentadoria como a suficiência para suprir todas as suas necessidades. Haja vista a idade avançada, que tem muito custo com saúde, e por muitas vezes o aposentado é ainda o principal provedor da sua residência. E é obrigado a continuar trabalhando, Perfeitamente. Se ele é obrigado a continuar no trabalho, ele é obrigado a contribuir com o INSS. E contribui com o INSS sem ter direito a absolutamente nada, exceto salário família e reabilitação profissional, quando empregado. O salário família é para poucos, é para quem tem baixa renda com filhos até 14 anos. E reabilitação profissional, para a maioria dos aposentados, também não se enquadra. O aposentado ele continua contribuindo, continua trabalhando por longos anos e nada da sua aposentadoria melhorar. Não há a possibilidade dele ir ao INSS e requerer uma melhora da sua aposentadoria por conta dessas contribuições. E aí ele tem que procurar o judiciário, tem que entrar com a ação da desaposentação. E o que é a desaposentação? Nada mais é do que a troca de um benefício por outro. Evidentemente, um benefício mais vantajoso, aonde vai aproveitar as contribuições feitas após aposentado, somar com as contribuições que teve antes de se aposentar e, consequentemente, uma aposentadoria mais vantajosa. Então, doutor, atualmente, essa questão da desaposentação, ainda existe um debate jurídico e tudo bem. E os aposentados continuam contribuindo. Para onde vai esse valor? Porque assim, você contribui com uma expectativa ou com um objetivo, que seria a aposentadoria. Se você já se aposentou e o seu valor de aposentadoria é aquele, por que você continua contribuindo? E para onde vai esse valor? Como disse o ministro Marco Aurélio, relator do processo que se encontra no STF, é triste, mas é isso mesmo. O aposentado, ele contribui e contribui, em tese, para nada. Ou melhor, para financiar o sistema. O nosso sistema ele é um sistema solidário. Então, um aposentado que volta a contribuir, ele volta a contribuir para o sistema, para quem vai se aposentar no futuro. É uma situação um pouco delicada, né? Então, você já tem uma dificuldade financeira e você contribui, você já está tirando aquele valor da família. Perfeito. Poderia ir para a mesa ao invés de ir para o governo e não ter uma destinação própria, né? Exato. Isso é muito, realmente é muito triste. Não há um equilíbrio nessa situação. Há uma contrapartida, há uma contribuição do aposentado e não há uma contrapartida do governo. Sequer tem direito a um auxílio-doença, porque o aposentado pode vir a ficar doente, ser operado, tem que ser afastado do trabalho por 15 dias. E aí, o que ele vai receber? Ele vai receber somente a aposentadoria. Não vai ter direito a um auxílio-doença, nada. Por quê? Porque já é aposentado. É suficiente a aposentadoria. É assim que o governo entende. Quando a gente fala em governo, é só contribuição, né? E não é facultativo, isso é compulsório e a gente é obrigado. Agora, benefício, isso que são poucos, né? Mas tudo bem. Doutor, é só um desabafo de um cidadão. Doutor, tem uma pergunta aqui do Henrique Zanato, de São Caetano. Ele quer saber o seguinte:
Doutor, ao recorrer para a desaposentação, corre-se o risco de perder o valor que já tem? Tá, é pertinente essa pergunta. Muitos aposentados diariamente me perguntam isso porque eles têm um medo. Têm um medo de ter a sua aposentadoria suspensa, interrompida, e não acontece nada disso. Se o aposentado entrar com a ação da desaposentação, ele permanecerá com o mesmo benefício durante o período da ação e ao término dela, com o ganho da causa, haverá a troca simultânea. Sai o benefício atual e no mesmo ato entra um benefício mais vantajoso. Então não há interrupção, não há suspensão no pagamento, não há prejuízo qualquer ao aposentado. Doutor, dentro dessa questão do Henrique, se por um acaso no final da ação entender que a ação for julgada improcedente e diante dos cálculos, não sei se é possível, tá? Chegar à conclusão de que o valor deve ser reduzido, esse prejuízo é possível? Tá, vamos lá. O aposentado, ele tem que procurar um advogado especialista no tema. Por qual motivo? Esse advogado vai apresentar os cálculos desde o início da ação, demonstrando ao juiz de que o cálculo é vantajoso, para não se ter esse risco. Há, sim, o risco de um cálculo desfavorável. Sim. Porém, o advogado, ele tem que ser responsável e entrar com o cálculo demonstrando que o cálculo é favorável. Há a possibilidade, por exemplo, de um aposentado, após a concessão da sua aposentadoria, constituir uma empresa e recolher sobre o salário mínimo. Recolhimentos sobre o salário mínimo podem vir a prejudicar o cálculo. Então, cuidado, é importantíssimo o cálculo. Por isso a necessidade de procurar também bons profissionais, né, doutor? Exatamente. Isso que é muito importante. Tem mais uma pergunta, é da Luana de São Caetano. Ela quer saber o seguinte: doutor, minha mãe foi aposentada por invalidez. Ela não trabalha, mas ganha pouco. Podemos pedir a desaposentação? Não há essa possibilidade, porque quem está aposentado por invalidez não pode trabalhar, não pode contribuir, está inválido. Então não há possibilidade de desaposentação. Legalmente já seria algo inviável, né? Uhum. Doutor, e como funciona esse processo de desaposentação? Bom, o primeiro passo, como eu te disse, é procurar um advogado especialista para ele fazer os cálculos. Verificando-se que o cálculo é vantajoso, ingressa com ação na Justiça Federal, pedindo nada mais do que a troca de um benefício por outro. É simples. E a ação tem que percorrer todas as instâncias. Inicia-se na primeira, na cidade de residência do aposentado, recorre-se para o tribunal, que é a segunda instância, e segue-se para Brasília. E existe a possibilidade também de fazer esse pedido de forma administrativa, ao invés de se socorrer diretamente do Poder Judiciário, fazer a solicitação via administrativo? Então, Daniel, infelizmente não. Há previsão legal pelo artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, de que a desaposentação não é possível. Então, a resposta negativa do INSS ela é iminente. Então, nem adianta procurar o INSS que esse pedido vai ser negado. Então, doutor, uma questão mais técnica, já que o senhor milita na área. Se existe uma lei ou algo que regulamenta essa situação, existe também a necessidade de declarar a inconstitucionalidade desse artigo, dessa disposição legal? Um dos processos que encontra-se no Supremo Tribunal Federal visa a inconstitucionalidade do artigo 18, parágrafo 2º, porque esse artigo, ele confronta o que estabelece o artigo 201 da Constituição Federal. O artigo 201, em resumo, ele diz que para cada contribuição tem que haver um benefício. Ou seja, para cada contribuição tem que haver uma contrapartida. Certo. Então, uma lei, ou seja, que é inferior ao que estabelece a nossa Carta Magna, regulamenta de forma diferente. Regulamenta de forma diferente, concluímos que essa lei é inconstitucional. Existe mesmo um conflito aí, né? Exatamente. Doutor, tem mais uma pergunta, é da Excedir Milani, de Birigui. E se o STF vir a julgar pela desaposentação, o próprio INSS é quem fará os cálculos? Vamos lá. Há a possibilidade, e eu espero que o STF julgue favoravelmente,
a desaposentação. Acredito até que entre em pauta esse julgamento agora em maio. Se o STF julgar favoravelmente, há uma repercussão geral, há a obrigatoriedade do INSS seguir o posicionamento do STF. Não sei se será confiável os cálculos da desaposentação feita pelo INSS, mas pode ser que ele faça. Em concessão de aposentadoria, eu verifico diariamente muitos erros. Então eu continuo com o mesmo posicionamento. Não entre diretamente no INSS. Procure um advogado especialista no tema que saiba fazer esse cálculo para que não haja surpresa desagradável. Entendi. Bom, tá aí a resposta para a pergunta do Excedir Milani de Birigui. Bom, doutor, a gente vê, é uma questão jurídica e existem instâncias. Como é que vem entendendo o STJ em uma situação dessa, da desaposentação? Vamos lá. O STJ, ele sempre foi favorável à desaposentação, em todos os aspectos, possibilitando a concessão da desaposentação e sem a devolução dos valores recebidos, que é ainda uma questão que causa muito medo no aposentado. Então o STJ disse, pode a desaposentação sem ter o aposentado que devolver absolutamente nada. Este era um posicionamento reiterado do STJ, até que em 8 de maio de 2013, o STJ, em um recurso repetitivo, que nada mais é do que pegar um processo e ter aquele processo como exemplo para orientar as instâncias inferiores, se posicionou de forma firme. Há a possibilidade da desaposentação sem ter o aposentado que devolver absolutamente nada. Absolutamente nada. E decidiu mais, não há decadência na desaposentação. Muito aposentado ouve dizer que o prazo para uma revisão de uma aposentadoria é de 10 anos. Realmente, o prazo para revisão de uma aposentadoria é de 10 anos. Desaposentação não é revisão. Desaposentação é troca de benefício. Então não incide decadência. O aposentado pode pedir a qualquer momento a sua desaposentação. E aqui eu quero fazer uma vírgula que eu acho importante, porque fomos muito atuantes, meu escritório foi muito atuante nessa questão junto ao STJ. Nesse recurso repetitivo, o STJ fundamentou a sua decisão em aproximadamente 10 jurisprudências, 10 casos, sendo que desses 10 casos, 5 foram do meu escritório. Então, a gente está atuando com muita persistência nesse direito. E embasamento também, né, doutor? Embasamento técnico. Doutor, tem mais uma pergunta, é da Cleusa. Ela pergunta o seguinte: quanto tempo leva quando decidimos entrar com o processo de desaposentação? Tempo do procedimento. Vamos lá. Em média, hoje, o processo estava levando em média de 4 a 5 anos, o processo todo. Isto porque o processo chegava até o STJ, simplesmente. Porém, um único processo chegou ao STF, que teve início desse julgamento em setembro de 2010. Ou seja, essa tramitação de 4 a 5 anos, agora ela está não mais sendo assim, por conta do aguardo que temos que ter da decisão que está para vir do STF. A gente vai falar um pouquinho sobre essa decisão ou julgamento do Supremo. A gente vai dar um rápido intervalo e a gente volta para debater esse assunto. E você, internauta, continue mandando perguntas que o doutor vai respondendo aqui para a gente. Bom, vamos ao intervalo, até daqui a pouco. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. Web
TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando sobre desaposentação e o nosso convidado é o Dr. Murilo Ayt. Doutor, a gente estava falando sobre o Supremo, a decisão do Supremo, esse julgamento que vai definir essa situação. Já existe algum voto ou existem alguns comentários a respeito do julgamento do Supremo? Ou até uma data prevista? Vamos lá. O Supremo, o processo chegou ao Supremo em 2010. E em setembro de 2010, o ministro relator do processo, Marco Aurélio Mello, deu o seu voto. E foi um voto favorável, um voto nos mesmos moldes das decisões do STJ. No mesmo dia, em setembro de 2010, o ministro Dias Toffoli pediu vistas do processo. E até hoje o processo não voltou mais a ser julgado. O ministro Joaquim Barbosa, presidente do STF, disse que quer julgar todos os processos com repercussão geral na sua presidência. A presidência do ministro Joaquim Barbosa vai até novembro deste ano. Então, há a possibilidade de termos o julgamento da desaposentação até o final do ano. Mas as notícias estão fortes de que pode ser agora em maio. Então, inclusive, o aposentado que ainda não entrou com esta ação, corra. A expectativa é grande, né? Porque a gente está lidando com famílias. Então, vamos torcer que o STF, para que o STF julgue essa ação o mais rápido possível, que são provedores de famílias, né? Exatamente. Doutor, tem mais uma pergunta aqui, eu espero pronunciar de forma correta, é o Henri Mosquito, e ele pergunta o seguinte: mediante o volume de ações no Supremo, qual é a demora? Como eu disse, o ministro Joaquim Barbosa quer julgar todos os processos que têm caráter de repercussão geral na sua presidência. A presidência dele vai até novembro. Então, acredito que a demora esteja aí em questão de meses. Nós estamos em abril, de abril para novembro. Entendi. Doutor, tem mais uma pergunta também, é do Carlos Pimentel. Ele quer saber o seguinte: o tempo no regime próprio da Previdência Social pode ser aproveitado pelo regime geral da Previdência Social? Pode, só que essas situações têm que ser levadas com muito cuidado. Tem que se verificar se não houve já o aproveitamento dessas contribuições no regime próprio. Se houve, evidentemente não poderá ser utilizado no regime geral. Do contrário, pode sim ser averbado o tempo do regime próprio no regime geral da Previdência Social e ao contrário também, o tempo do regime geral pode ser aproveitado no regime próprio, desde que não tenha sido já aproveitado no seu próprio regime. Entendi. Doutor, para facilitar o andamento ou para acelerar os julgamentos, será que o julgamento desse recurso no Supremo pode se transformar numa súmula vinculante? Olha, Daniel, não acredito. Eu acredito só mesmo na repercussão geral, o que já daria uma celeridade no processo. A súmula vinculante, ela de uma certa forma também obrigaria o INSS a acatar. Sem dúvida. Então, ao invés de buscar o judiciário, poderia se socorrer de forma administrativa. Agora, eu não sei, seria mais benéfico porque o INSS trabalharia de uma forma mais ágil ou o judiciário é mais rápido numa situação dessa? Poxa, questão difícil de responder. Eu acredito que uma decisão vinda pelo STF com caráter de repercussão geral, mesmo que o INSS tenha que obedecer a essa decisão, eu acredito ainda que na via judicial se tenha um objetivo mais rápido, né? Alcançado. Isso, o judiciário ele já está atravancado, já tem muitas ações e mesmo assim é mais rápido que o INSS. Eu tomo como exemplo uma ação que teve um ano passado chamada de revisão do teto. Muitos aposentados, mesmo com a decisão vinda do STF, tiveram que se socorrer do judiciário, porque no próprio site do INSS colocava-se o número do benefício dele no site e dizia não há direito. Imagina ele recorrer na via na via administrativa, junta de recursos e por aí vai. Então eu acredito que na via judicial pode ser que seja mais rápido. Mais rápido e mais seguro, né, doutor? Depende muito do contexto da decisão. O Ecedir Milani está fazendo uma nova pergunta de Birigui.
qual é o custo para se fazer o cálculo da desaposentação? Isso depende muito de escritório para escritório. Ele tem que procurar um advogado da confiança dele e questionar o advogado sobre este custo. Há advogados que cobram de uma certa forma, outros advogados que cobram de outra forma. Tem que se procurar um advogado. Tá aí, Cedir, mas uma coisa importante. Procurem advogados especialistas no assunto. Porque muitas vezes as pessoas vão se aventurar. O advogado, em regra, ele tem conhecimento como um todo do direito, mas um especialista, ele já lida com o assunto e tem um preparo um pouco melhor ou muito melhor para saber ou para lidar com essa questão. A produção está mandando aqui um abraço para o Marcelo Persiani. Obrigado, Marcelo, um abraço. Doutor, quais os documentos necessários para entrar com essa ação de desaposentação? Bom, os documentos necessários: RG e CPF, comprovante de residência atualizado, relação de salários de contribuição. Essa relação de salários de contribuição é necessária desde julho de 94 até hoje, e esse documento corresponde aos salários brutos do aposentado, carteira de trabalho e a carta de concessão da aposentadoria. Com todos esses documentos, conseguimos fazer o cálculo e darmos entrada no processo. Via judicial. Via judicial. Tá, doutor, essa questão tem um certo impacto econômico e social também. E quando se fala em impacto econômico, o governo federal, como um todo, ele fica um pouco receoso. E existe até uma suposta crise com relação à desaposentação. Se o Supremo é favorável à desaposentação, isso pode gerar um custo muito grande no orçamento. Isso é fato? E o que isso representaria para a economia nacional? Vamos lá. Uma questão importante, e eu tenho uma função aqui hoje de desmentir que a Previdência Social está em crise, que está, como dizem, quebrada. Nada disso. A Seguridade Social, ela tem um superávit anual. Isso tem um estudo de 2012 pela ANFIP, Associação dos Auditores Fiscais da Receita, de que a Seguridade Social tem um superávit de 78 bilhões de reais. Nossa. Nós não estamos falando em milhões, nós estamos falando em 78 bilhões de reais. E a procuradora Vanessa Miller, na sua sustentação oral no STF, eu poderia dizer que comeu bola. Ela disse que o rombo que se 500 mil aposentados, que é o número de aposentados hoje que estão trabalhando, se esses 500 mil aposentados pedirem a sua desaposentação, o custo para o governo será de 3 bilhões de reais. Certo. O que são 3 bilhões de reais num universo de 78 bilhões de reais? Não bastasse isso, o segurado contribui. Exatamente. Não é um benefício gratuito. Exatamente. É uma compensação por algo que você contribuiu. Você está financiando o sistema e o sistema não te dá um retorno. Exatamente. E mais, por que há esse déficit tão divulgado? Teoricamente. Teoricamente. Né? Déficit. Porque no website do INSS há simplesmente o saldo previdenciário. E o que leva em consideração esse saldo previdenciário? Simplesmente contribuição do empregador e do empregado. Há a camuflagem de demais formas de financiamento da Seguridade Social. COFINS, CSLL, a extinta CPMF, que foi extinta em 2007, mas até hoje rende ao governo, porque muitos contribuintes parcelaram suas dívidas, entre outros fatores. Então, concurso de prognósticos, loterias. Há uma série de contribuições, de formas de financiamento do sistema, que são efetivamente
para a Seguridade Social que não está no website do INSS. Então, quem for entrar e for ver lá saldo previdenciário, realmente vai encontrar. É uma falsa informação. É uma falsa informação. Isso é absurdo. Fazer uma situação dessa é um absurdo. Doutor, tem uma pergunta do Dorival Condrati, de Curitiba. Ele quer saber o seguinte: caso o Supremo dê ganho de causa aos aposentados, o INSS pode recorrer? A gente ouve falar do mensalão, recurso para cá, recurso para lá, então o pessoal fica com medo. Existe a possibilidade ainda, doutor? Entendo que não. Não há essa possibilidade de embargos infringentes e por aí vai. Acredito que não vai haver recurso algum. E isso vai, de uma certa forma, beneficiar imediatamente todos os processos que estão parados? Sim. Ou vai ser julgado ainda caso a caso? Como é que vai funcionar, doutor? Eu acredito que aqui no Tribunal Regional Federal de São Paulo, onde os processos estão suspensos, se houver um ganho de causa pelo STF, os processos não serão nem encaminhados para lá. Haverá a aplicação do entendimento do Supremo aqui no tribunal e os processos retornam para a origem. E aí a execução dos processos. E esse procedimento de execução, doutor, ele é imediato? Porque assim, para quem não conhece, para quem é leigo, você primeiro tem um provimento judicial onde diz, você tem o direito. Aí depois você ainda tem que entrar com um novo procedimento pedindo para que aquilo seja pago efetivamente. Esse procedimento vai ser demorado também ou é algo rápido? Eu já tive em meu escritório processos executados efetivamente e não demorou mais que 1 ano sem ter o posicionamento do Supremo. Então entra-se numa fase de liquidação, apresentação de cálculos. Então isso realmente leva-se um tempo. Então eu acredito que com a decisão do Supremo deve se demorar em torno de 6 meses a 1 ano. Tá. Doutor, tem mais uma pergunta do Excedir Milani de Birigui. Ele quer saber o seguinte: é possível o escritório do Dr. Murilo pegar essa minha causa de Birigui? Bom, que existe uma questão de ética, então a gente não pode falar sobre esse assunto, até para evitar problemas. Mas, de qualquer forma, a gente vai passar o contato do doutor também, e quem quiser buscá-lo, entrar em contato para falar sobre o assunto, eu acho que é importante. Tudo bem, doutor? Eu acho que é interessante a gente passar o e-mail, o telefone, os dados que a produção tiver aqui para fornecer, e aí entra em contato e é interessante sim. O doutor, é claro que é especialista e conhece muito do assunto. Doutor, a gente fala muito no ganho de causa. E se por um acaso o Supremo julgar de forma contrária à expectativa? Olha, Daniel, eu não sei nem por onde começar a te responder essa pergunta, porque para mim vai ser uma afronta à nossa Constituição. A nossa Constituição, ela é clara, ela prevê em seu artigo 201, parágrafo 11, de que para cada contribuição tem que haver um benefício. Então, eu não cogito essa hipótese. Eu não posso cogitar essa hipótese. Eu estou há 7 anos lutando pelo direito dos aposentados na desaposentação. Eu não posso cogitar essa hipótese. Seria, se a gente for analisar socialmente, se a gente for analisar legalmente, é algo impossível de acontecer. Esperamos que o Supremo entenda de acordo com a necessidade social e com o que demanda, o que estabelece a própria Constituição. O Supremo, ele é guardião da Constituição. Exatamente. Como guardião da Constituição, entendo eu que ele vai olhar pela nossa Constituição Federal. Tá certo. Ele tem que olhar pela nossa Constituição Federal. E mais que olhar pela nossa Constituição Federal, ele tem que olhar pelos aposentados. Sim. Que estão aí com 60, 65, 70. Eu tenho clientes de 90 anos de idade. Nossa. Pra você ter uma ideia. Então, sendo eles ainda, há um estudo, e aí o programa iria longe aqui, demonstrando que os aposentados que ainda estão trabalhando, com 60 anos, 65, 70 anos, são os principais provedores da sua residência. Há filhos morando ainda com ele, e o aposentado tem que sustentar ainda, não só o filho, como a sua saúde, que fica cada vez mais cara pelo avanço da idade.
Não dá para cogitar o Supremo ser o contrário, né? Não dá para cogitar isso. É complicado. Doutor, o tempo a gente está encerrando aqui. Tem algum... Qual que é o nome do escritório para as pessoas que quiserem procurar? O escritório se chama Ait, Badari e Luquim, Sociedade de Advogados. Sou eu, Murilo Ait, o meu sócio João Badari e o meu outro sócio Tiago Luquim. E tem algum telefone para contato, e-mail, de alguma forma que as pessoas possam procurar o doutor? Tem o telefone do escritório, que o DDD é 11, que fica aqui em Santo André, e o telefone é o 4509-4697. Legal, doutor. E a produção, se for possível, também coloca aqui um destaque para facilitar o contato com as pessoas. Bom, doutor, o tema abordado é muito interessante, é um tema que está no momento e que é interessante ser debatido. Posso claro, só mais uma observação? Eu gostaria de passar um canal de contato para o aposentado. Eu fiz essa divulgação com os meus clientes. O aposentado que tiver na expectativa desse julgamento, né, tem o seu processo em andamento, ou até mesmo o filho desse aposentado, ele pode entrar no site do STF e pedir o julgamento. Conte lá a sua história, qual que é a sua situação atualmente, aposentado, continuo trabalhando, e peça o julgamento pelo Supremo. Há a possibilidade de um número volumoso desses pedidos criar uma estatística no CNJ, certo, e o processo ser mais rapidamente colocado em pauta. O site é o www.stf.jus.br e lá clicar em Central do Cidadão. E lá conte sua história, peça o julgamento, isso vai criar essa estatística no CNJ. Interessante. Doutor, mais uma vez, obrigado por participar do nosso programa. A gente encerra por aqui. E é importante essa dica, para que todo mundo entre em contato e faça valer os seus direitos. Porque se a gente aguardar que o STF julgue de acordo com os critérios ou com o momento, então tem processos que ficam parados 5 anos, 10 anos, e a gente... Claro, eu sei que existem volumes de trabalho, mas é uma questão tão importante, tão necessária para o momento, e é um clamor social, sim. Ficou a dica. Doutor, mais uma vez obrigado. Encerramos por aqui. Você, internauta, obrigado por participar. Ficamos por aqui. Até mais, um abraço. Obrigado. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.